Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não tem hora certa para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho que tem a pretensão de ajudar as pessoas a tirar uma ótima nota na redação e conseguir a sua aprovação no vestibular, no concurso público. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre Atlanta na redação. Essa série maravilhosa do Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino, o homem do This is America. É aqueles caras que são iluminados, né? Que sabem cantar, atuar, escrever. Misericórdia, ia doar um pouquinho para mim. Aí aquele esqueminha básico, que quem já está acompanhando os vídeos aí já sabe. Trago três temas diferentes e aí encaixo a série ou na introdução ou no desenvolvimento. Primeiro tema que eu trouxe aqui para enquadrar a nossa série Atlanta, magnífica série Atlanta, é autoestima no século XXI. Aí as cores ali embaixo que te norteiam em relação ao que é cada coisinha nesse parágrafo de introdução. Em rosa a gente tem o nosso repertório sociocultural, em azul tem a contextualização e em cinza tem a tese. São os três elementos primordiais na redação. As redações nota 1000 colocaram isso. Você quer tirar nota 1000, também você vai colocar isso, certo? Então vamos lá. Iniciando a sua redação já com repertório para você mostrar para o corretor que você vê. Em um episódio da série Atlanta, o protagonista Earn menciona ser um perdedor e que pessoas como ele existem apenas para facilitar a vitória dos vencedores. Olha que forte isso, hein? Fora da ficção, aí eu estou trazendo para minha realidade, eu não posso viver no mundo da série. Fora da ficção, essa falta de autoestima é bastante comum na contemporaneidade, visto que o capitalismo obriga o homem a viver em um estado eterno de competição. Logo, aí vem a minha tese. A escassez de lugares no pódio e a ilusão de que o sucesso depende apenas do próprio esforço levam os indivíduos a se sentirem fracassados e incapazes. Então vamos por partes. Como eu disse, eu gosto de começar a redação dessa forma. As redações nota 1000, elas começaram dessa forma. Você já joga um repertório sociocultural logo no começo. Não vem com aquela coisa, nos dias atuais as pessoas estão ficando muito sem autoestima. É bom você já embasar. Coloca um filme, uma série, uma música, o pensamento de um filósofo, uma frase de um sociólogo. Tem que ter alguma coisa assim já bastante impactante para você já começar a deixar o olhar do corretor brilhando. Então vamos lá. Eu já coloquei minha citação ali, minha alusão de série, e eu contextualizo falando que é o tema que eu propus, a autoestima no mundo atual. E aí, no caso, eu abordei a falta de autoestima, né? Aí o tema vai variar, pode vir a falta, o que fazer para não ter baixa autoestima. Eu coloquei um tema, como eu digo, é um tema um pouco amplo para a gente brincar aqui legal, para a gente colocar nossa imaginação para trabalhar e nossa argumentação. Então, eu falo que essa falta de estima é bastante comum hoje em dia, e aí eu já começo a colocar um pouquinho de mim no texto. Eu falo, ó, por causa daquele capitalismo que obriga o homem a viver no estado eterno de competição. Porque olha como faz um elo aqui com o que eu falei previamente, ó. Para facilitar a vitória dos vencedores, não é essa fala do Arno? E aí fala eterno estado de competição. Porque para existir um perdedor e um vencedor, a gente tem que estar competindo, certo? Senão é apenas uma relação amistosa. Aí eu venho com a minha tese. Tá, falta de autoestima, mas por que que isso acontece? Aí é a hora que eu tenho que apresentar duas causas ou duas consequências. Eu poderia falar o que que essa falta de autoestima acarreta nos indivíduos. Eu optei por colocar duas causas. A primeira, a escassez de lugares no pódio. É uma conta muito simples. Vocês vão fazer o vestibular, certo? Todo mundo que está estudando vai passar? Porque às vezes o pessoal também dá aquela mentida, né? Ou aquela ludibriada, vai para usar um eufemismo. Aí a figura de linguagem aí, para vocês já treinarem português. Daquela coisa assim, só depende do seu esforço. Não, ó, não vai nessa não, porque só não passa quem não estuda, viu? Se você estudar, você passa. E a gente sabe que não é verdade. Tem gente que estuda e não passa. Se mata de estudar, e se só tiverem 10 vagas? Colocando um número aqui só para fazer um exercício de imaginação. Se existirem 10 vagas, e você tiver 20 pessoas que estão se matando de estudar, que mal estão dormindo,
que não fazem nada além de estudar o ano todo. Como é que fica? Tem 10 vagas, tem 20 pessoas. E aí? Então, a gente tem que ter essa noção de que há uma escassez de lugares no pódio. A Universidade Federal, que é o que vocês aí estão buscando, a maioria, não tem lugar para todo mundo. Se todos os vestibulandos empenharem ao mesmo esforço, ao final vão ter pessoas de fora, não tem segredo. Não existe vaga para todo mundo. Não há como todos subirem no pódio. Isso daí, indo além do vestibular, é para tudo na vida. Poxa, todo mundo quer trabalhar numa grande empresa. Eu vejo muito nas redes sociais que estão viralizando esses vídeos. Como é trabalhar em tal lugar? Um dia de trabalho em tal lugar. E aí as empresas grandes, aí, principalmente das Big Techs, tem lá café da manhã, almoço, café da tarde, puff, e a carga horária ela é flexível e tudo mais, jornada de trabalho legal. E aí todo mundo quer trabalhar nesses lugares. Tem como todo mundo trabalhar lá? E aí, quem não trabalha nessas empresas vai se sentir o quê? Um derrotado, um fracassado, igual o Ernie se sentiu aí durante algum episódio. E eu também coloquei essa ilusão de que o sucesso depende apenas. Então, coloco. Primeiro, eu colocaria no meu D1, ó, não tem vaga para todo mundo. Eu ia colocar alguns dados, ou ia colocar algum conceito, eu ia embasar isso. E num segundo momento, eu ia colocar de que é vendida essa ilusão de que o sucesso só depende de você. Esses coaches que estão ficando aí milionários na internet falando que não, é só você organizar sua vida, é só você ter disciplina, que a preguiça é o pior dos piores. Se você não for preguiçoso, não procrastinar, logo a vitória vem. Aí você compra esse barulho, né? Alguém te vende aí essa lorota de que, ó, é só, calma, depende só de mim. Vamos lá. Bora pra cima. Aí você estuda, faz a sua graduação, faz a sua pós, faz o seu mestrado, e aí você às vezes não consegue, porque não é uma garantia. Nós vivemos num país que infelizmente não acompanha a quantidade de gente qualificada para a quantidade de vaga que tem. É até um tema que eu vou abordar no meu projeto 100 em 100, que eu vou falar mais à frente, da fuga de cérebros. As pessoas de alta qualificação estão saindo do Brasil. Porque o Brasil acaba sendo é, um caminhão muito pequeno para a areia deles, para inverter um pouco aí o ditado. Então a gente vive num país que infelizmente tem esse problema de que as pessoas estão se capacitando, estão tentando e tem engenheiro indo te buscar aí para te levar para o trabalho com o carro dele, certo? Então essas seriam aí as minhas duas causas que comporiam a minha tese em relação à autoestima no século XXI. O próximo tema que eu vou falar aqui de Atlanta é o racismo estrutural. Aí, como eu costumo dizer, é deixar a bola quicando na frente do gol, né? Falar de racismo aí dentro dessa série, Donald Glover toca muito bem nisso, a própria música dele lá que eu citei, This is America, ele fala bastante disso. Aí eu lembrei de um episódio, eu assisti já 2 vezes Atlanta, tá, gente? Gosto muito, ansioso para as próximas temporadas. Aí eu lembrei desse episódio, se eu não me engano é o sexto, acho que eu lembro até qual que é, deve ser o sexto da primeira temporada, em que ele sai com a namorada dele lá, e eles estão no cinema. Acho que o filme é até Velozes e Furiosos. Aí ele vai pagar. Aí ele pega lá a notinha dele de 100 pila e pum, chega lá, aí a caixa, "Ai, a gente não tá aceitando notas tão altas assim." Aí ele dá aquela olhada e fala, tá bom. Mas eu nem quis colocar aqui para não ficar muito grande minha introdução. Mas ainda como continuação da cena, ele tenta pagar com cartão e aí ela pede um documento, que ela vai tirar xerox do documento para ele pagar. Aí você fala, nossa, tá, mas o que que isso daí tem a ver com racismo estrutural? Gente, não sejam ingênuos. Aí vem a sequência da cena. O homem branco vai lá para dar a mesma nota de 100 pila e paga e vai embora. Aí ele ainda vai tentar falar com o cara ainda mostra a arma para ele. Então, vocês entenderam onde estou tentando chegar? Então, eu vou ler aqui minha introdução para explicar onde eu quero chegar para quem não entendeu. No episódio Alguém com Grana, da série Atlanta, uma caixa se recusa a receber o pagamento de Earn, homem negro,
como a nota de US$ 100, porém não repete a ação quando um sujeito branco quita seu débito com cédula do mesmo valor. Embora seja uma obra ficcional, lembrando, tem que trazer para a Terra, né? Tem que trazer para o nosso mundinho aqui de que não é de Hollywood. Embora seja uma obra ficcional, essa cena exemplifica a podridão de um sistema estruturalmente racista, o qual cria estereótipos e define o caráter pela etnia. Então percebe o que foi abordado nessa cena? Ele é negro. Se ele é negro, essa nota de 100 é falsa. O cartão que ele está passando é clonado, não é dele. Então tem que ter um documento. Percebe? Já se foi feito o julgamento pela capa do livro. Julgaram todo o conteúdo dele pela capa. Se ele é negro, ele é estelionatário, ele é um falsificador, ele é um bandido. Então essa cena ela traz isso. A gente é o que eu falo. Dá para estudar para redação assistindo Netflix? Lógico que dá. Mas tem que saber fazer essa leitura dentro dos seriados, dos filmes que a gente assiste. Então, é uma cena simples ali que não deve ter 2 minutos de duração, em que me traz um embasamento para um tema importante desse que a qualquer momento pode cair no vestibular. Quem sabe vai ser esse ano. Então, eu contextualizo falando do racismo estrutural, então falo da estrutura do sistema racista. E aí eu vou vir com a minha tese. Assim, há uma reprodução cotidiana desse comportamento pelos indivíduos e pelas instituições. Então, essa é uma constatação que eu ia abordar no D1. E aí eu venho com uma consequência. Aqui, eu coloquei uma causa e uma consequência na tese. E as consequências dessa discriminação abjeta são constatadas na destruição de mentes e corpos negros, bem como nas estatísticas alarmantes acerca da desigualdade econômica entre as etnias. Então, eu coloco que esse comportamento ele não é só dessa moça. Essa caixa ela faz parte de um sistema. Porque às vezes eu vejo pessoas assim que tentam deturpar a realidade e colocam que o racismo não existe. O racismo enquanto um sistema estruturado para ser racista. Ele se constitui em ações individuais. E isso está completamente errado. Gente, a gente tem palavras no nosso idioma, a gente tem expressões na nossa língua que são racistas. E quando você fala lá criado mudo, fala, poxa, eu não sabia, eu estou sendo racista. Você não está sendo racista diretamente, mas percebe como tem uma estrutura? A magia negra é a ruim. Ixi, a coisa tá preta, hein? Quando a situação está difícil. A pomba branca é a pomba da paz. A pomba preta é que dá a doença. Então percebe como essa coisa já está, vai sendo plantada na nossa cabeça aos pouquinhos que a gente nem percebe. Quando você vê, você está falando, preciso comprar um criadinho mudo aqui pro meu quarto, né? Tô colocando o celular em cima do chinelo quando eu vou dormir, para não deixar embaixo do travesseiro. E aí você está fazendo parte dessa estrutura. Então, essa reprodução ela é institucionalizada e aí os indivíduos acabam tomando essas atitudes por causa disso. Quando a gente fala da questão policial, não é que a gente fala, nossa, todo policial é racista, mas estar presente na corporação de segurança pública, num estado que é racista, vai fazer com que o cara seja levado a cometer atos racistas. E aí ele vai meio que sendo ensinado aos poucos de que tem aquela frase ridícula que fala preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. Então, ele já vai meio que sendo ensinado aqui, ó, o negro é suspeito. A minha mãe é negra e ela já foi seguida em loja. Toda lá bonitinha, trabalhadora, honesta, entrou numa loja para fazer uma compra e o segurança ficou na bota dela. Por quê? Porque ela é negra. Ela não apresentou nenhum outro comportamento, nenhuma outra característica que passasse a impressão de que ela fosse cometer um furto. Só que ela foi perseguida pelo segurança, porque ela é negra e dentro desse sistema que a gente vive, os negros já são potenciais bandidos. No mínimo já é suspeito, como eu disse nessa frase ridícula que tem. Então foi isso que eu abordei aqui. Já se cria estereótipos e define o caráter pela etnia. E aí o negro não basta ser honesto, ele tem que provar-se honesto. Então, ele é abordado e ele tem que estar lá com a nota fiscal do celular dele, senão pode ter complicação. Eu, enquanto branco, nunca vou passar por isso, de ter um segurança me perseguindo. A não ser que eu comece a olhar
a ter aquilo que eu falei, mostrar algo além da minha cor que demonstre que eu posso cometer algum crime. Mas enquanto eu estiver ali pleníssimo, olhando minhas coisinhas ali, olhando a vitrine, olhando as prateleiras, ninguém vai achar que eu vou roubar, porque já é implantado, e o pessoal fala muito de chip da vacina, né? Já tem um chipzinho na nossa cabeça que já faz essa definição. Então, eu colocaria, desenvolveria isso no meu D1. E aí, em seguida, eu colocaria as consequências, que é o massacre que é feito contra as pessoas negras e os índices que mostram que as pessoas negras no Brasil são mais pobres do que as brancas, sendo que são maioria. Porque também é outra deturpação que fazem. Quando se aborda que tem muito negro na prisão, aí o pessoal fala, mas se 50% da população é negra, é lógico que vai ter mais negro na prisão. Até seria um bom ponto. Mas por que que a maioria da população sendo negra não reflete na maioria dos ricos sendo negros? A maioria dos juízes federais sendo negros, a maioria dos médicos sendo negros. Então percebe que tem uma diferenciação econômica devido à etnia também? Aquela herança de vir de uma escravidão, de não ter reparação histórica, de ser jogado lá nos morros e ter sobrevivido, sobrevivido, sobrevivido. Isso daí tem reflexo, gente. A história, ela não se muda a história do dia para a noite. Do mesmo jeito que você não acaba com o machismo do dia para a noite, porque as mulheres viveram séculos respondendo aos homens, na cultura ocidental principalmente, você não vai melhorar a condição de vida dos negros de uma hora para outra se não tiverem políticas públicas para isso. Porque às vezes também as pessoas pegam, mais uma deturpação, e aí chega e fala, mas se tal negro venceu, todo negro consegue. E aí pega uma exceção e transforma na regra para desqualificar a luta, para desqualificar a reivindicação que é feita. Então, no meu possível D2, eu colocaria algo falando dessa. Poderia falar aquele caso da família que foi metralhada pelo exército no Rio de Janeiro e não tinha nenhum bandido no carro e eles tomaram 80 tiros. Já seria um repertório sociocultural para esse argumento que eu coloquei aqui. E aí, o último tema da série Atlanta é a ascensão social por meio da arte no Brasil. No seriado Atlanta, o personagem Perpay Boy busca sucesso na carreira musical com o fito de abandonar o tráfico de drogas. Aí quem assiste sabe, né, que o Paperboy ainda vende ali uns tóxicos, mas ele quer mesmo viver de música e tá tentando engrenar na carreira aí. Aí eu contextualizo. De forma análoga à obra ficcional, ressalta-se que a arte é uma esplendorosa ferramenta de ascensão social e profissional dos indivíduos mais humildes por meios lícitos. Então, eu trago para a realidade, né? Lembre-se bem, gente, introdução. Você vai jogar um mundo fictício quando você usar desse artifício, né? Se você já vier com um tema histórico, com uma citação de um filósofo, aí você não vai ter que trazer para o mundo real, porque ele já pertence ao nosso mundinho. Mas quando você traz um filme, uma série, aí você traz para o mundo real. Eu falei do seriado e falo, ó, de forma análoga à obra ficcional, ressalta-se que a arte é uma esplendorosa ferramenta de ascensão social e profissional por meios lícitos. Porque, como eu disse, ele vem de droga. Então, eu fiz questão de fazer essa observação, por meios lícitos. Porque também muitos traficantes ascendem socialmente, economicamente, por meio da criminalidade. Aí eu preciso fazer a minha tese. Já apresentei um repertório, já contextualizei, agora preciso fazer minha tese. Contudo, o Estado não elabora políticas de desenvolvimento artístico no âmbito acadêmico. Argumento um. E a mídia não denuncia o sistema educacional que se engaja na formação de operários, enquanto relega os talentos dos cidadãos. Então vamos lá, vamos botar a culpa no Estado. Eu vi até um meme, né? Tipo, você culpando o Estado numa prova feita pelo Estado. Mas ué, se eles são culpados, a gente tem que falar de quem? Vou colocar a culpa na minha mãe? Então o Estado não tem política de desenvolvimento no âmbito acadêmico. Alguém aí estuda em alguma escola pública que tem aula de música, que tem um projeto musical, que tem um projeto de escrita? Male male tem aquele futebol lá na quadra para sair o próximo Neymar dali, né? Ou quando a escola da pública é muito boa, ainda arruma uma rede e uma bola de vôlei. Ou só a bola de vôlei.
ou tem uma das tabelas, tem lá uma cesta de basquete, né? Aí todo mundo ataca pro mesmo lado. Então não se tem políticas para se desenvolver nos jovens isso daí. Quem chega hoje para viver de música são pessoas que vão tentando, vão insistindo por conta própria, vão metendo as caras e um dia conseguem chegar lá. Eu acompanho muito no meio do hip hop, né, que é o estilo que eu mais gosto, gosto muito de rap. E aí são pessoas que vêm lá da periferia e vão tentando. Hoje em dia tem as batalhas de rima, então eles vão ali começando pelas batalhas, vão se destacando, que hoje o cenário de batalha é muito forte, tem até pessoas sendo profissionalizadas nas batalhas, e aí depois eles vão subindo e vão galgando os passos dele até ficar famoso, ganhar dinheiro com isso. O Xamã, por exemplo, que muitos aí devem conhecer, que fez música aí com a Anitta, com a Ludmilla, tem a música lá do Malvadão, ele veio de batalha de rap. E aí ele foi crescendo aos poucos até chegar, mas não se teve um programa do Estado que foi desenvolvido esse talento dele desde da adolescência. O cara era camelô, tinha dois empregos e ainda fazia as letras dele, ia para as batalhas. Felizmente ele conseguiu o lugarzinho dele ao sol. Então, esse é o argumento que eu ia desenvolver no D1. E no D2 eu ia colocar o velho e clássico silenciamento da mídia. Porque a gente sabe, o sistema educacional é lá para ser operário, português e matemática. Então, você tem que saber fazer conta para ser caixa de mercado, para ser frentista, você tem que saber ler para você, sei lá, identificar uma etiqueta para você trabalhar numa loja, para você ser estoquista. O sistema ele quer essa peãozada. A elite, as pessoas que mandam na gente, que são nossos chefes, eles estão sendo desenvolvidos às vezes até fora. Tem filho de empresário brasileiro que estuda na Europa, estuda lá na gringa, e depois vem aqui ser nosso chefe. Então, a mídia não denuncia isso, né? Coisas que eu vou citar várias vezes, que eu vou acabar sendo repetitivo e chato, mas as pessoas de dinheiro patrocinam a mídia vai lá e acaba seguindo a cartilha dessas pessoas. Então, a, a Globo não vai ficar lá falando, nossa, a gente precisa mudar a educação, a gente precisa colocar programas diferentes, precisamos desenvolver o talento das pessoas. Por que que na escola tem que sair só peão? Tem que sair também músico, tem que sair artista de lá. Os artistas não têm que se fazer sozinhos. Uma pessoa que atua. Cadê teatro na escola? Não tem teatro, não tem música, né? É só futebol, diferente da sala de aula, é só futebol. Desse modo, eu citaria a mídia, mais uma vez, a mídia que é grande vilã, como sempre. A mídia e o Estado são dois vilões que você pode usar muito na sua redação, porque eles são culpados de praticamente tudo de mal que existe hoje no Brasil. Pelo menos 95%, vai. Os outros 5, os outros 10 pode botar na conta de outros atores. Desse modo, eu terminaria essa introduçãozinha aqui sobre a ascensão social por meio da arte no Brasil. Comecei no Paperboy, contextualizei, terminei no Estado e na mídia brasileira. Convidando novamente vocês para o meu projeto 100 em 100. No dia 3 de agosto vai ser postada aqui a primeira redação de uma série de 100. São 100 temas diferentes, 100 redações feitas por mim, que vão ser postadas nos 100 dias prévios ao Enem, com a esperança de acertar o tema, com a esperança de trazer para vocês argumentos, trazer para vocês repertórios que vocês podem usar no dia da prova, porque eu quero que todo mundo que esteja assistindo nos meus vídeos consiga tirar mais 900, quem sabe até uma notinha 1000 aí, depois dá um crédito aí para nós, beleza? E como eu sempre digo, interaja, é muito importante. A inteligência artificial, que eu falei no outro vídeo, os algoritmos gostam muito da sua interação. Eu preciso muito da sua interação. Mesmo que seja negativa, quiser falar mal, quiser dar um dislike, mas dá aquela interagida aí pro algoritmo lembrar de mim e saber que eu existo. Links importantes na descrição, que podem te ajudar além desse conteúdo que eu posto aqui para você consumir gratuitamente. E sempre gosto de citar Cecília Meirelles,
Há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terrenos para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar esse terreninho aqui no YouTube com essa minha pequena vocação de trazer conteúdo, trazer cultura pop, trazer redações para vocês poder ajudar aí a galera a tirar uma ótima nota. Um abraço a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.